Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, né? Mas antes de nós sabermos quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, o assunto que nós vamos ter hoje é sobre plantio de café. Há algumas semanas nós colocamos aí um vídeo, né? Subimos um vídeo aqui para o YouTube, falando dos custos de se implantar uma lavoura. E hoje nós estamos aqui numa área, se olhar aqui atrás, né, tem duas pessoas ali fazendo plantio, né, numa área que já está fazendo plantio hoje, uma área que já foi plantada, área em produção, uma área de sucesso. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, sabermos quem está aqui do lado, convido você, como sempre faço, dá o joinha pra gente, faz uma diferença tamanha. O YouTube vai entender que esse assunto tem importância, relevância e vai entregar para mais amantes do café, como você, eu e o nosso amigo aqui somos. Então, nos ajude, dá o joinha pra gente. Bom, então, vamos lá. Antes de nós iniciarmos, né? Quem é você, meu amigo? Primeiramente, bom dia, Michel. Prazer estar aqui com você hoje. Meu nome é Evaldo, né? Algumas pessoas me conhecem, outras ainda não. A gente tem uma pequena propriedade no Córrego dos Moreiras, né? Depois da Chave, no Caparaó. E estamos aí, iniciando na cafeicultura, né? Tentando fazer tudo da melhor forma possível. E agora estamos implementando o nosso primeiro plantio de café. É isso aí. Evaldo, né? Ele é, como que eu posso dizer? Ele é meio que calouro, né? Na atividade cafeeira. Há quanto tempo que você está aqui em Espera Feliz, Evaldo? 4 Caparaó, anos. né? Na verdade, né? Teve uma divisão geográfica aí do município, né? Então, aonde está localizada a propriedade do Evaldo passou para o município do Caparaó, né? Mas há quanto tempo mesmo? Michel, nós vamos completar agora em dezembro 4 anos, né? E a gente veio para a roça, literalmente, né? Era um sonho muito antigo, comprar um pedacinho de terra. A gente conseguiu, né? Comprar esse terreninho tão sonhado e estamos aí, iniciando, né? Como se diz, começando a dar os primeiros passos na cafeicultura, engatinhando aí, aprendendo sempre, né, com vocês, com os amigos, com todos aí que nos acompanham, né? Isso é importante, né, Evaldo? O Evaldo, né, ele e a Cláudia, a esposa dele, tem uma história bacana, e eles são da região, né, são aqui da região. Sim. Você é de Eugenópolis, né? Eu sou de Eugenópolis, a Cláudia aqui de Espera Feliz. Foram, né, mudaram daqui há muito tempo atrás, né? Moraram em São Paulo, 25 São anos Carlos, atrás, né? Isso. Moraram em São Carlos até 4 anos, né? Compraram uma propriedade aqui, retornaram para cá e hoje trabalham com café. E hoje em específico, né, Evaldo, nós estamos aqui, né, nesse bate-papo, porque nós estamos num treinamento aqui sobre plantio de café. No entanto, nós estamos aqui na área, já realizamos aqui, né, desde segunda-feira, práticas, né, de preparo de solo, de escolha de variedades, né, de cultivares a ser plantadas, escolha das mudas, né, os critérios técnicos que nós temos que ter para escolhermos as mudas. Vimos a questão da topografia, declividade para a escolha do espaçamento do café. Então, um conteúdo bem amplo aqui bem completo, né, a respeito do café. Isso. E me fala aí, o que você tira de proveito de um treinamento desse? Ô Michel, eu acho que tudo é 100% aproveitável, né? Principalmente na minha realidade, né? Minha e da Cláudia, a gente está muito no início, né? Vai ser o nosso primeiro plantio de café. A propriedade que a gente adquiriu, ela tem um pouco de café, mas uma lavoura já adulta, uma lavoura até velha, precisando de ser refeita mesmo, né? E como a gente tinha a área limpa, optamos por fazer uma lavourinha nova, né? E quando tiver em produção, renova essa lavoura mais antiga. Mas no curso é tudo 100% aproveitável, né? É igual a gente mesmo, a gente já vem, né? Nos cursos do Senar, outros tipos de curso, e a gente aprende demais da conta. E tudo pra gente, o que a gente aprende é válido, né? Porque é a nossa realidade hoje. A gente não tinha uma noção de como que era
né? Porque você vê a pessoa fazer, nossa, facinho plantar um café, né? Rapidinho o cara vai ali, olha só quantas mudinhas de café plantadas aqui, rapidinho o cara... Mas não é bem assim não. Tem muito... Até chegar ao ponto de colocar essa mudinha no chão, tem muita água debaixo dessa ponte passando, né? Tem que passar. Muita coisa que acontece. Pois é, uma das coisas, né, que a gente viu aqui no curso, que a gente vê aqui, eu acho que você já sabe, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas hoje eu presto serviço para o Senar dentro do ATG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, e também, né, como instrutor da formação profissional rural. E nós estamos aqui, né, com uma turma aqui de 12 pessoas trabalhando, né, dentro desse treinamento, instruindo, né? Na verdade, né, Valdo, não é instruir, né? É uma troca de experiências, de conhecimentos, isso. E todo mundo sai daqui ganhando, né? Sai. Mas alguns detalhes aqui que a gente pode passar para você, querido amigo cafeicultor, é o seguinte: vou definir os espaçamentos, eu tenho que saber a declividade do meu terreno, o tipo de solo que eu tenho, a face de exposição, direção de vento. Importante a gente saber isso, levar em consideração para a escolha da cultivar que vai ser plantada. Planejamento, né? O que eu quero com o meu café? Né? Às vezes o cara está ali, é um produtor de café especial, então às vezes tem que lançar a mão de uma cultivar que tenha uma probabilidade maior de entregar um café com qualidade bebida, superior, né? Com uma bebida melhor, superior. Peneira mais alta. Mais alta, às vezes nem tanto em produção, né? O cara quer às vezes uma cultivar que é menos produtiva um pouco, mas com um teor de bebida superior. Né? Que temos várias variedades aí. Então tudo é questão de planejamento. Né? Tudo é questão saber de planejamento. O mercado que se quer atingir, sim, né? Para onde vai a sua cafeicultura. Porque a cafeicultura não é uma cafeicultura. São várias dentro do ciclo, né? Sim, então tem que ser muito bem planejado, muito bem decidido, a escolha do local onde vai plantar, a análise de solo bem feita, a cultivar que vai em cada microclima dentro do seu terreno, porque às vezes você tem uma face que tem muito vento, a outra já não tem. Você tem um lugar que pega só o dia todo, outra só de manhã ou só à tarde. Então tudo vai influenciar para você ter um plantio de café de sucesso ou não. Né? Então são muitos fatores a ser levado em consideração até você chegar ao ponto de introduzir uma mudinha de café no chão. Pois é. Muita coisa. O Evaldo aproveitou bem o curso. Sim, né? Sim. Tem que aproveitar. Pois é, nós já estamos em reta final aqui do curso, né? A gente finaliza agora no final da tarde. E o Evaldo está mostrando aqui que está aproveitando. Eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz por conta disso. E eu mais ainda por estar aprendendo e absorvendo tudo isso que tem que ser feito de forma correta para eu ter sucesso na minha implantação de café. Com certeza. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Você com os seus anos aí de experiência na cafeicultura, né? Quase 4 anos. Quase 4 anos de experiência. Nós falamos algumas coisas aqui a respeito, né, do plantio, do preparo da área. Sim. Você lá na sua propriedade, né, você e a Cláudia, vocês sulcaram, né, a área para fazer o plantio, né? Lá a gente tem um pouco do terreno bem íngreme que a gente não conseguiu sulcar, né? A gente está hoje lá com 93% da área sulcada e alguma parte de aproveitamento cova ou o berço, né? Berço. Como você gosta de dizer. Que a cova a gente coloca cadáver, né, gente? Isso. E o berço a gente coloca uma criancinha. Uma criancinha, e uma vida nova, né? E a mudinha de café, isso. Ela é uma criancinha, então nós vamos pôr no berço, né? Exatamente, mas lá a grande maioria é o sulcamento, o suco. Né? Eu acho que facilita muito. Fica mais caro um pouco? Fica mais caro. Mas é um serviço que, se você fosse fazer com a mão de obra humana, ficaria totalmente inviável, né? O custo seria muito maior. E você, com o suco, você fica com um lugar um pouco mais plano para você trabalhar. Você não tem um carreamento de água, entendeu? A água fica segura no terreno. O terreno, a terra, como se diz, fofa, né? Maior facilidade do café enraizar, crescimento de raiz. Então a gente optou por esse método por agregar
né, essas boas condições para o café se desenvolver, entendeu? Então mas não é fácil não, é muito trabalho, meu amigo. Trabalho. É muito trabalhoso. E você disse, né, um ponto importante na sua fala, a questão do enraizamento. Sim. E hoje nós estamos defendendo muito essa questão da raiz, porque a gente vê a parte aérea e a gente não consegue ver o que está no subsolo, né, abaixo do solo. Então é importante a gente promover um enraizamento melhor nas nossas plantas, mesmo aquelas que, por conta da questão genética, às vezes não tem uma condição de aprofundar tanto o sistema radicular, né, tão grande como outras cultivares, né? Uma às vezes aprofunda mais, outra menos um pouco, mas mesmo essas que aprofundam menos, engolir um mosquito, proteína. Proteína. O negócio de gravar, né, ao ar livre é isso. Né? Então, acabei de engolir um mosquito aqui, né? Literalmente comendo mosca. Infelizmente agora foi, literalmente. Pois mas tá bom, né? Mas vamos voltar aqui à nossa fala. Mesmo essas cultivares que às vezes não têm geneticamente o hábito de aprofundar muito o sistema radicular, se nós conseguirmos promover ali na periferia da raiz uma condição favorável para que ela possa se desenvolver, mesmo que seja lateralmente, né, não tão profundamente, mas a gente deve fazer. E o sulco é uma grande oportunidade para que isso aconteça. Nós estamos aqui nessa área aqui do Douglas, né, que é onde a gente está fazendo o treinamento, aqui em Espera Feliz, né, a Fazenda Vargem Alegre. E, Cruzeiro. Né, na comunidade do Cruzeiro. Olha, pena que você não tem condições de estar aqui para ver o trabalho de excelência que o Douglas está realizando aqui na propriedade dele. Excelente. Nós estamos aqui numa área que foi feito o sulco, né, com aquela escavadeira hidráulica que você deve já conhecer, né, ele fez. É uma área um pouco mais inclinada, mas mesmo assim ainda tem uma declividade menos, né, acentuada, mais suave, né? Até mesmo se observar no fundo aqui, ó, as lavouras dele, né, são todas lavouras novas. Acho que a lavoura mais velha dele aqui está com 4 para 5 anos. Alta produtividade ele tem aqui, porque planejou bem, né, Val, do plantio, fez tudo como manda o figurino, na questão do preparo de solo, na questão do preparo de solo, que eu digo, confecção dos sulcos, preparo do solo na correção de acidez, aplicação dos fertilizantes, a escolha da muda, um viveiro, como eu sempre tenho dito para os produtores, escolha de um viveiro idôneo, que seja competente, né? E quando a gente fala de competência, não é somente fazer a muda, é saber... Não, é uma muda bem feita, né, Michel? É uma semente de uma instituição credenciada, né, um viveiro estando regular, com acompanhamento aí dos órgãos do governo estadual, né, que você tem aí realmente qualidade, sabe? Que você está comprando uma muda e vai colocar uma muda de qualidade, com origem, né, idônea, vamos dizer assim, porque a gente sabe, né, que ainda hoje muita gente viveirista ainda tem a prática de se colher um café numa lavoura, né, e fazer daqueles frutos mudas para plantio, né? E a gente sabe, pelos estudos que vêm sendo feitos, que você pode não ter a origem do café que você quer plantar, né? E fora alguma anomalia que essa semente possa ter, de você não ter uma lavoura de sucesso, não ter uma lavoura produtiva no futuro, infelizmente, com esse tipo de semente. Infelizmente, né? Isso ainda é bastante comum. Infelizmente, além da repicagem que às vezes acontece, né? Que é proibido, né? É proibido. Isso não pode ser feito. Então tem muitos fatores. E um detalhe que o Michel não falou a respeito do sulco, pessoal, do aprofundamento das raízes, ajuda muito. Eu sei que alguns de vocês vão dar algum palpite contra aí no vídeo, né? Vai falar, mas o sulco, ele resseca muito. Realmente, inicial, se você tiver a mudinha novinha, se tiver um dia de sol muito grande aí, vai ressecar um pouco, sim. Mas e o benefício que a sua raiz vai ter em profundidade nesses tempos de clima seco que a gente está passando? A oportunidade que ela vai ter de descer num sulco desse 70, 80 centímetros, sem muito obstáculo, para buscar água lá no fundo, né? Então isso aí eu acho que ajuda muito.
É uma ferramenta essencial hoje, quem conseguir fazer o suco de plantio. Mas você sabe que esse ressecamento às vezes se dá por... Às vezes o produtor não planeja da forma com que deveria e acaba fazendo o plantio logo após a confecção dos sucos, né? Se deixar, se fizer com antecedência a confecção desses sucos e vier uma chuva e dar a camada naquele material, naquela terra que está solta ali no suco, você vai ter um estreitamento às vezes daqueles poros do solo, aquela porosidade, aquele desagregamento, né, do material ali da terra. Se acama aquilo ali, então você diminui esse espaço, com isso a umidade é perdida com menor velocidade, menor intensidade, né? Então é tudo planejamento, né? É tudo planejamento. Claro que se a gente comparar um berço feito na broca ou no enxadão com o suco, realmente, questão do suco, essa perda de umidade ela vai ser um pouco mais acelerada, mas se nós fizermos as coisas planejadas, com antecedência, a chance é bem reduzida. Bem reduzida. Com certeza. O seu caso lá, como vocês já fizeram já há um tempo, né, agora está prestes a plantar, que deve começar nessa próxima semana, né? Próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Batista, libera as mudas dele, faz favor, né? Ó, Batista, Maiara, tô no aguardo aí quarta-feira, hein? Pois é, fica a dica. Então, vai chegar e vai pegar uma condição já... mais favorável, mais favorável para o desenvolvimento. Com certeza. Um outro detalhe aqui que a gente vê, né, na área aqui, nós vamos colocar também ao longo do vídeo, né, uns videozinhos de uma outra área, uns vídeos curtos de uma outra área que o Douglas preparou aqui, né? Já é uma área mais plana, ele passou com o próprio trator, fez os sucos, depois veio com uma enxada rotativa para destorroar o terreno. Tá excelente, né? Já está também no ponto de plantio. Nós vamos deixar aqui para que você possa ver, né? São exemplos, bons exemplos, que devem ser reproduzidos. Boa prática na cafeicultura, né, Michel? Isso, boas práticas na cafeicultura. Então, a gente pensar nessa questão do plantio, muito mais do que o custo, né? Que às vezes a gente fica muito ligado no custo, devemos sim ficar preocupados com ele, monitorando dia após dia a questão do custo, mas também temos que ter os cuidados aqui com o manejo certinho, a dose certa do fertilizante, a dose certa do corretivo, né? O plantador, né, na hora de fazer colocar a muda no chão, não deve fazer aquela pressão muito forte, porque vai promover o peão, né? Vai promover danos na raiz. O adubo, né, você tem que tomar um cuidado, porque se às vezes, dependendo do adubo que você vai colocar, se você deixar, esse adubo vai tocar a raiz e pode promover uma queima, né? Então tem vários cuidados que nós devemos ter com a nossa plantinha de café para que ela se desenvolva bem. Com certeza. Evaldo, nós vamos ficando por aqui, né? Senão nós vamos bater papo aqui 2 horas, 3 horas. Papo não falta. Não falta, né? Se for dando, nem diz o outro, dando corda, a gente vai falando. Nós vamos falando. A gente vai falando. Mas, pessoal, o que o Michel falou é certíssimo, né? Você tem que ter foco no que você quer, né? Quanto à questão de gasto, planejar bem. Fica caro? Fica. Mas é um caro que futuramente, e um futuro bem próximo, se paga. Dependendo da economia que você for fazer com um serviço mais ou menos, e depois ficar pelejando com uma lavoura mais ou menos, não tem futuro não. Então vamos se planejar, cada um dentro da sua realidade, né? Mas tem muita coisa boa por aí, tem muita coisa que a gente pode fazer para ter um plantio de café de sucesso, tá bom? Michel, obrigado pelo papo, obrigado pelo curso, né? E obrigado pela amizade. E tamo junto pelos ensinamentos, por tudo aí que a gente aprende aí com vocês nesse nosso início de cafeicultura aí. Não, eu que agradeço. Então, fica a dica do Evaldo aqui, ó. Não me escuta não, que eu sou só o agrônomo, mas escuta o produtor que está vivendo na pele tudo aquilo que você vive, né? Muito mais do que eu falar, melhor ouvir de quem está ali no dia a dia, né? Tomando sol, tomando chuva, né? E enfrentando as dificuldades, né, da cafeicultura. São muitas as dificuldades? São muitas. Mas também
o ônus é grande, mas o bônus é maior ainda. É maior, o né? bônus com certeza é maior. Vale muito a pena, pessoal. É isso aí. Te agradeço, né? Agradeço por esse bate-papo. Eu que agradeço. Né? Obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser. Mas antes de dar tchau definitivo, se inscreva no nosso canal, né? Dá o joinha, marque as notificações aí para você ficar atualizado, participe do nosso vídeo, né? Compartilhe aí também, participe do vídeo comentando, né, Valdo? Sim, comentando. Deixa seu comentário, deixa a sua opinião aí para nós aí. É importante se você demais. concorda ou não com o que a gente falou aqui. Uma dica também, né, Valdo? Às vezes tem uma dica, eu fiz assim na minha propriedade, funcionou, que a gente vai avaliar, a gente vai ler e vai replicar aí com muito carinho, né? E compartilhe com mais amantes da cafeicultura, como todos nós aqui somos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, pessoal.